Olá, amigos da Editora Atualizar, estamos aqui para mais uma aula de Direito Administrativo, professor Eduardo Tanaka, e vamos continuar nosso papo sobre responsabilidade civil do Estado. Vamos analisar hoje o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Bom, antes de analisar, vamos lembrar daqueles casos que estudamos na aula passada, né? Vamos lembrar ali da teoria do risco administrativo. A teoria do risco administrativo, ela é a regra. Então, o artigo 37, parágrafo 6º, fala dessa teoria do risco administrativo, que é a regra. Então, quando você tiver qualquer exercício de concurso público, falar, olha, né, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, beleza, está certo, porque é a regra. Né? Não falar mais nada, está certo. Né? Então, teoria do risco administrativo, só lembrando, houve dano, houve conduta, houve nexo causal, o Estado tem que responder sem avaliar os elementos de vontade, a quem chama de responsabilidade objetiva. Beleza. E aí, contrapõe e não tem nada a ver com o quê? Com o oposto, que é a teoria da irresponsabilidade do Estado. Na verdade, só para a gente ilustrar esse pedaço de aula. Bom, vamos voltando então aqui para o artigo 38, parágrafo 6º. O que diz? Vamos ler primeiro e aí a gente vai analisar ponto por ponto desse artigo. Olha lá. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadores de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Beleza. Primeiro vamos analisar então essa parte que está aqui grifada. Quem que vai responder? É o Estado? Sim, é o Estado. Mas o que ele fala? Pessoas jurídicas de direito público. Quando eu falo pessoa jurídica de direito público, eu estou falando do Estado, de uma forma genérica, que são o quê? Os Estados-membros, né? Que é a União e os municípios. Então, eles vão responder. Mas quando eu falo pessoa jurídica de direito público, vai além dos entes também. Eu estou falando de autarquia, eu estou falando de o quê? Fundação pública. Você já estudou isso. Qualquer coisa, volta lá nas aulas de respeito. Que mais? E as de direito privado? Ah, tá na pessoa jurídica de direito privado? Então qualquer empresa vai responder objetivamente não. Prestadoras de serviços públicos. E sobre serviços públicos eu falei também em aulas anteriores, né? Por exemplo, uma empresa de eletricidade, por exemplo, que é uma empresa, a maior parte das empresas de eletricidade, provavelmente na sua cidade é assim, são empresas privadas, né, que receberam a delegação para prestar serviço público. Ou mesmo empresas públicas e sociedade de economia mista. Ah, então toda empresa pública e sociedade de economia mista, elas respondem objetivamente? Também não todas. São aquelas que prestam serviço público, que você pode ter empresa pública, sociedade de economia mista, mas não presta serviço público. Né? Como, por exemplo, a Petrobras faz petróleo, faz gasolina. Né? Ela não presta principalmente serviço público, como é o caso do Banco do Brasil, que é um banco comercial, tem atividade econômica. Tá? Então tá lá. Vamos ver aqui alguns detalhes, né? Quem são alcançados então pela responsabilidade civil do Estado? Pessoas jurídicas de direito público, tanto a administração direta, Estado, município, Distrito Federal e a União, autarquia e fundações de direito público. Só essas não, pessoas jurídicas de direito privado, mas prestadoras de serviços públicos. Quem são estas? Né? São aquelas delegatárias de serviço público
como as concessionárias, permissionárias, detentoras de autorização de serviço público. Isso aí nós estudamos nas aulas anteriores, quando falamos de serviço público. Qualquer coisa, vai lá dar uma olhadinha nos capítulos referentes a isso. Empresas públicas, sociedade de economia mistas e fundações públicas de direito privado que prestem serviços públicos. Essa aí tem que prestar serviços públicos. Beleza? Legal, para ser alcançada pela responsabilidade objetiva. Muito bem. Lembrando que empresas públicas e sociedade de economia mista exploradora de atividade econômica, ou seja, aquelas que não prestam serviço público, apenas exploram atividade econômica, não estão abrangidas aqui pelo parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal. Tá? E se você quiser lembrar e recordar o que é administração direta, indireta, tá lá, aula 4 a 10, e sobre serviços públicos, aula 121 a 139, fique à vontade para assistir essas aulas, para dar uma recordadinha nesses conceitos, tá bom? Legal! E aí, continuando a nossa leitura, diz ali, né? Essas pessoas, então, elas responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Então, o agente da polícia estava lá dirigindo o carro da polícia, viatura, e bateu no carro de um particular, no carro de um terceiro. Muito bem. Quem que é esse agente? É só aquele servidor de cargo efetivo que prestou concurso público? Não necessariamente. Agente que ele fala lato sensu, né? Então, olha aqui, segundo de Pietro, o termo agentes abrange todas as categorias de agentes políticos, administrativos ou particulares em colaboração com a administração. Então, no caso de uma empresa concessionária, né, aquela pessoa que está lá dirigindo a viatura da concessionária, por exemplo, está fazendo serviço de eletricidade, por exemplo, ela é um agente, né, como consta aí na Constituição Federal. Tá? Então não tem que ser agente de carreira, né, agente público, servidor efetivo, servidor de cargo efetivo necessariamente. Tá? Muito bem, então pode ser político, particular em colaboração com a administração, sem interessar o título sobre qual presta serviço. O ato praticado pelo agente pode ser também tanto lícito quanto ilícito. Nós vimos que não é que se falar na responsabilidade objetiva de dolo, de culpa ou dolo. Então, o agente estava lá dirigindo o carro da polícia, ele não praticou nenhum ato ilícito, não teve culpa, mas acabou batendo no carro de um particular. Né? Então não importa se é ato lícito ou se é ato ilícito, é legal ou ilegal, se causar dano, se houver nexo causal, conduta nexo causal e dano, há a obrigação do Estado de indenizar, não importa se o ato foi lícito ou se foi ilícito. E aí, os danos causados a terceiro deverão ser indenizados independentemente desses terceiros serem ou não usuários do serviço público. O STF também entende que esses terceiros podem ou não ser servidores públicos. Como que é, Tanaka? É o seguinte, não importa se a pessoa é usuário ou não do serviço público, causou dano a terceiro, o Estado é obrigado a indenizar. Como, por exemplo, imagina que você tem ali, pessoas que estão dentro de um ônibus. O ônibus geralmente são concessionários, permissionários. As pessoas que são usuárias daquele ônibus, se o ônibus se acidentar e causar dano às pessoas que estão no ônibus, obviamente, a concessionária, nesse caso, vai responder objetivamente. E se nesse acidente, esse ônibus atropelar um terceiro que não era usuário do serviço de ônibus, por óbvio, né, também vai ter que indenizar essa pessoa que não estava dentro do ônibus, né, foi atropelada por ele. Né, dá para perceber, né, isso é muito claro naquele exemplo clássico que eu dou da viatura de polícia batendo no carro de terceiro. Esse terceiro não era usuário de serviço público, né?
Mas a polícia, um ônibus de uma concessionária bateu nesse carro, o terceiro é obrigado a indenizar, né? E outro detalhe é que não importa se esse terceiro é servidor público ou não, né? Imagina que Tanaka, que é servidor público, estou andando, estou fiscalizando, estou lá na ponte da amizade, fiscalizando com a farda de auditor fiscal da Receita, com aquela estrelona lá da Receita Federal. E aí acontece, vem o carro da Polícia Federal, perde a direção, correndo ali na ponte da amizade e me atropela. O que acontece? Mas tá naquele agente público, não tem que ser indenizado. Tem sim, né? Não importa se eu sou servidor público, mas se eu também sofri danos, lá no meu serviço, danos decorrentes da ação de um Estado, de uma ação, houve o dano, houve o nexo causal, o Estado responde objetivamente. Beleza? Tranquilo? Legal. Vamos continuar aqui vendo como caiu isso em prova, né? Pessoa jurídica de direito público será responsabilizada, então pessoa jurídica de direito público responsabilizada por danos que seus agentes causarem a terceiros. Beleza, então alguém causa o dano a terceiro. Desde que seja comprovado o dolo à culpa de quem tiver causado o dano. E aí, pessoal, tem que comprovar o dolo ou culpa, né? Acabamos de falar que a regra é a teoria do risco administrativo, é responsabilidade objetiva. Não há que se falar em culpa, não há que se falar em dolo. A única coisa que tem que avaliar é se houve conduta dano nexo causal. Então tá lá, começar aqui fazendo o exemplo do nosso policial aqui. Tá lá o policial. Aqui é o cap dele. Parece um menino maluquinho aqui. Não é um menino maluquinho. Esse aqui é o policial. Tá? Ele estava lá dirigindo sua viatura. Certo? A sirene aqui. Uau, 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 uau. E aí, no meio do caminho, tinha um carro do particular. E aí bate no carro do particular. Olha o carro do particular, tudo amassado. Tá aqui o carro do particular, irreconhecível. Né? Aqui também deu um amassadinho também, né? Obviamente, né? A lei da ação e reação, não é verdade? Bateu aqui no carro do particular. Não importa se teve culpa ou não. Mesmo teve culpa ou não teve dolo. O que você acha? O Estado tem que indenizar? Tá lá o particular. Olha lá. Particular toda brava, que mulher no volante, né? Tava... Não vou completar a frase, senão eu vou ser processado pelas feministas. Mas vamos lá. Na verdade, a mulher dirige bem melhor que o homem, há de convir, não é verdade? É sério, né? As estatísticas, elas não mentem, né? As mulheres são mais cautelosas. Então, eu estava lá com toda a cautela do particular, a cautela do agente público, mas acabou causando esse acidente, né? Aí o Estado vai ter que responder objetivamente, né? Desde que haja dano, conduta do nexo causal. E aí, voltando aqui, ele fala aqui, desde que seja comprovado o dolo ou culpa. Tem que comprovar o dolo ou culpa? Não. Se é responsabilidade objetiva, não há que se falar em dolo ou culpa. Então está errada a afirmativa. Vamos para a próxima aqui. Para que fique configurada a responsabilidade civil objetiva do Estado, é necessário que o ato praticado pelo agente público seja ilícito. E aí acabamos de ver que não há necessidade, pode ser ato lícito ou ilícito. Nesse caso, por exemplo, que eu expliquei aqui do agente público, ele não teve, do policial, ele não teve culpa nenhuma, acabou batendo no carro do particular, não foi um ato ilícito, mas o Estado vai ser obrigado a indenizar, então está errada a afirmativa também. E a próxima, está lá.
Para a caracterização da responsabilidade civil do Estado, basta a comprovação da qualidade de agente público, não se exigindo para isso que o agente esteja agindo no exercício de suas funções. Então, pessoal, aqui também está errado, né? Aqui ele fala que não exige que a gente esteja agindo no exercício de suas funções, então está errado. Por que está errado, Tanaka? É o seguinte, né? O que acontece? O servidor aqui, ele estava agindo na função de policial. Quando está agindo em sua função, ele age em nome do Estado. E aí o Estado vai ter que indenizar esse acidente aqui, com culpa ou sem culpa, a não ser que haja uma excludente, mas não é o caso aqui no nosso exemplo. Agora, imagina que esse mesmo policial, ele sai para a balada, num carro particular, na sua hora de folga, está lá nas férias, está lá curtindo suas férias, né? Sai para a balada e bate num carro no particular. E aí o Estado vai ter que indenizar? Lógico que não, seria um absurdo, né? Ele não está agindo, ele, quando está em suas férias, em sua folga, no seu carro particular, por exemplo, ele não está agindo em nome do Estado. Ele é o José da Silva, ele não é o policial José da Silva, fora do seu trabalho. Tá? Então, nesse caso, não há que se indenizar. Não há responsabilidade objetiva. Se ele bateu num carro no particular, é a responsabilidade do direito civil. Seria uma responsabilidade que chama de subjetiva. Tá? Lá no direito civil, que nós não vamos estudar sobre isso, tá? Sobre a responsabilidade do direito civil. Vamos estudar só a responsabilidade do Estado, responsabilidade civil do Estado. Muito bem. E aí, continuando aqui, vamos para essa parte, né, da Constituição, que ele fala, então, que as pessoas que o Estado tem que indenizar, vão responder, né, pelos danos causados ao terceiro, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo-culpa. Ô, Tanaka, peraí. Foi isso que você falou mesmo? Tem que ter dolo-culpa? Você acabou de falar que não tem dolo-culpa? Como que é essa história aí? Calma aí, vamos lá. Vamos aqui para o exemplo, fica bem claro para vocês. Bom, houve esse acidente, né? Não importa se houve culpa ou não, o particular ele entra com uma ação contra o Estado. Cuidado, ele não vai entrar contra o agente público. Ele vai ter que entrar contra o Estado, contra o município, contra a concessionária, contra a autarquia. Vai entrar contra lá o Estado e o Estado que vai indenizar. Ah, mas não pode entrar em litisconsórcio, tá? Naquele litisconsórcio. Ela entra contra o Estado e o agente público ao mesmo tempo? Não. Eu chamo o agente público para entrar aqui no polo passivo, que a gente chama? Não. Só contra o Estado. Então ela não pode entrar com ação contra o agente público? Nesse caso, não. Nesse caso, não. Tá? Cuidado, que isso é pegadinha de concurso. Só contra o Estado. Ela entra com uma ação contra o Estado e o Estado vai indenizar. Beleza. Aí, não houve culpa nenhuma, nem dolo, do agente público. O que acontece? Fica por isso mesmo, o Estado vai pagar o particular, o agente público não tem que fazer nada, ele fica na boa, né? Não há nenhuma relação do agente público com o particular. Agora, pessoal, imagina que houve culpa do agente público. O agente público foi culpado. Ele estava lá com a viatura,
e viu que o farol estava vermelho, quis aproveitar o farol, mesmo assim ele passou o sinal vermelho e acabou atingindo o particular ali, com culpa, né? Ele estava lá passeando, fazendo a ronda da viatura e acabou batendo culposamente no particular. Opa! Se foi com culpa, o Estado fala assim, vem cá, eu paguei 50 aqui para consertar o carro da particular, agora você vai ter que me pagar esse valor que eu paguei a particular, R$50, por exemplo. Paguei R$1.000, né? R$1.000 para consertar o carro do particular, agora você vai ter que me pagar. Então o Estado, se houve culpa, ele entra com uma ação. Essa ação é chamada de ação regressiva. Entra com uma ação regressiva. No caso de culpa ou dolo do agente público. Então quer dizer que essa relação do particular com o Estado é responsabilidade objetiva, não há que se falar dos elementos de vontade, culpa ou dolo. Mas essa relação do Estado com o agente público, aí sim há de se averiguar, é uma responsabilidade subjetiva do Estado com o agente público, há de se averiguar a culpa ou dolo do agente. Aí ficou comprovado que o agente público teve culpa, o que ele tem que fazer? Tem que pagar o Estado, indenizar o Estado. O Estado pagou lá R$1.000 particular, aí o Estado viu que houve culpa ou dolo do agente, entra com uma ação regressiva contra o agente público, e o agente público reembolsa os R$1.000 que o Estado gastou para consertar o carro do particular. Beleza? É isso que diz esse artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Então vamos ver aqui alguns detalhezinhos. Tá lá a responsabilidade civil do agente público. O que ele é, então? Responsabilidade do agente público é subjetiva, do agente público, não do Estado. Do Estado é objetiva, a regra é essa. Mas do agente é subjetiva. Nesse caso, então, é necessário estar presentes os elementos de vontade. Quais são os elementos de vontade? O dolo ou a culpa. Muito bem, vamos ver aqui algumas questões de concurso público. Concurso para delegado da polícia, delegado de polícia. Olha lá, seu delegado prendeu, tá lá. Apuração de eventual responsabilidade civil dos agentes dispensa a presença de conduta dolosa ou culposa. Dispensa não. Os agentes, responsabilidade subjetiva. Então tem que o quê? Tem que avaliar se houve culpa ou dolo do agente, através de uma ação chamada ação regressiva. Beleza? Muito bem. Próxima questão, vamos olhar aqui. Questão zona grande, tenta fazer sozinho. Todas essas questões você tenta fazer sozinho antes de eu corrigir, tá? Beleza? Dá um pause aí, agora vamos corrigir. Tá lá. Sobre a responsabilidade da administração pública por danos causados a particulares, disciplinada na Constituição Federal de 88, é incorreto. Então, quando você estiver fazendo a prova, sempre grifa, né, a palavra incorreta, para você não errar. De repente você vai achando que é correta. É incorreto afirmar o quê? Vamos ver. Item A. As pessoas jurídicas de direito público, Estado, município, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o servidor público responsável nos casos de dolo ou culpa. Beleza, ele acabou de resumir tudo que nós explicamos nessa aula, né? É o que faz quase com copia-cola, né? Tá lá. As pessoas jurídicas de direito privado qualquer uma não, aquelas que são prestadoras de serviços públicos, bom, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o servidor público, aquela ação regressiva que eu acabei de explicar, né?
responsável nos casos de dolo-culpa. No caso de dolo-culpa, ação regressiva, né? Você vai ter que verificar, vai ter que averiguar se o servidor público praticou com dolo-culpa a responsabilidade subjetiva em relação a quem? Em relação ao servidor público, tá? Então, tá certo. Ele quer que marque a errada, né? Vamos ver. Vamos pular C, vamos para D, tá bom? Daqui a pouco eu falo da C. As pessoas jurídicas de direito privado, prestadores de serviço público. Ah, tá. O serviço público responderão pelos danos que seus agentes dessa qualidade causaram a terceiro, ainda que esses agentes não tenham agido dolosamente. Exatamente. Mesmo que o agente não agiu com dolo ou com culpa, eles vão responder. Tá? Aqui fala dolosamente. Tranquilo. As pessoas jurídicas de direito privado, prestadores de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, ainda que esses agentes não tenham agido com culpa. Exatamente. É a responsabilidade que a gente chama responsabilidade sem culpa. Não importa. Elas vão responder com culpa ou não. Então, a incorreta, por exclusão, vamos ver se é a C. As pessoas jurídicas de direito público, as pessoas jurídicas de direito privado, prestadores de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Até aqui, tudo bem. Agora ele fala, não haverá, porém, direito de regresso contra o servidor público responsável quando esse houver agido culposamente. Muito pelo contrário, né, pessoal? Haverá sim o direito de regresso. Então, marca aí, resposta C de coração. Né? Lembra, né, do direito aqui, direito de regresso, ação regressiva do Estado contra o agente público quando há culpa ou o dolo do agente. Legal? Muito bem, vamos para a próxima questão. Está aqui, tenta fazer sozinho. Vou aumentar as letras. Aumentando as letras. Está lá. Expedida, Fundação Carlos Chagas, aqui ó, técnico de seguro social. É expedida certidão falsa por uma repartição pública federal, coisa feia, hein? Não foi possível esclarecer qual servidor cometeu o ato ilícito, mas graves prejuízos sofreram algumas pessoas em razão dele. Nesse caso, a União. E aí? Item A. Responde objetivamente pelos prejuízos causados desde que demonstrado o nexo causal entre este ato e os danos sofridos? Exatamente. Né? Causou prejuízo a alguém. Ele vai responder se tiver nexo causal, obviamente. Não há necessariamente confirmar se houve culpa ou dolo do agente. Então a resposta é a A. Né? Responsabilidade objetiva. B. Responde objetivamente pelos prejuízos causados independentemente da demonstração do nexo causal? Não, nós vimos que é necessário o nexo causal entre o fato e os danos sofridos. Então, por isso está errada a B. C. Responde subjetivamente pelos prejuízos causados desde que demonstrado o nexo causal entre o fato e o dano sofrido contra o culposo do servidor. Onde está errado? Está aqui, ó. Está falando que é subjetivo. Não, responde objetivamente. D. Não responde? Está errado. Não responde pelos prejuízos causados porque a hipótese configura conduta dolosa ao servidor público. Muito pelo contrário, né? Responde sim. Aqui está falando que não responde, responde sim, né? Pelos prejuízos causados até que seja apurada a autoria do ato ilícito, ainda que comprovado ter sido a certidão expedida pela repartição pública. Então está errado aí. Vamos para o próximo, tenta fazer sozinho. Vamos lá, vou corrigir. 1, 2, 3 e já. Tá lá. Com relação à responsabilidade civil do Estado, a ação regressiva. A ação regressiva é uma... Vamos ver que ação regressiva é, né? Medida de natureza administrativa de que dispõe a administração para obrigar mano militare. Mano militare, que é isso? Mão militar, né, pessoal? Obrigar coercitivamente a mão militar
forçosamente a ressarcir o valor da indenização que pagou a terceiro em decorrência da conduta daquele. Então, gente, não é medida de natureza administrativa, é judicial, é uma ação regressiva. Então, está errado a B. Medida administrativa está errado, que o lesado tem contra o agente público causador do dano. Não, o lesado particular não vai entrar com medida administrativa contra o causador do dano, então está tudo errado aqui, né? C. Ação judicial. Opa, ação judicial, aí sim. Vamos ver, que o agente público tem contra a vítima do dano. Não, o agente público não vai entrar contra a vítima do dano se não agir com culpa. Nada a ver. D. Ação judicial. Ah, legal. Que o lesado tem contra... Não, o lesado não entra com ação contra agente público, né? Que o lesado tem contra o agente público causador do dano para buscar indenização? Não. O lesado entra contra o Estado que vai entrar contra o agente público. Acerta aí de Eduardo, né? Ação judicial, natureza civil, muito bem. Que a administração tem contra o agente público ou particular, prestador de serviços públicos, causador do dano a terceiros. Marca aí, de Eduardo. E se você gostou, dá um joinha, compartilhe o nosso canal. E você deve ter percebido, através dessa aula e das duas aulas anteriores, que nós mudamos o formato da nossa aula, né? Porque antes nós começamos o nosso curso só com lousa. E aí mudamos para slide, só para slide, né? Tivemos também alguns problemas operacionais, né? Tivemos que fechar o nosso estúdio e tudo mais, mas continuamos sim com esse trabalho bonito que vocês estão vendo aí, né? Porque manter o estúdio não é fácil, isso custa dinheiro, né? E aí o que acontece? Mudamos só para slide. E aí o pessoal falou, Tanaka, eu queria a lousa. Outros falaram, não, Tanaka, mantém o slide, gosto do slide. Fizemos uma enquete, tinha gente que gostava de lousa de slide e fiz. E aí eu falei, vou fazer a aula que eu gosto, a aula que eu dou em cursinhos, né? Que é o slide com lousa, que eu acho a coisa, é o top dos top, né? O slide com lousa branca, a gente pode desenvolver todos os tópicos aqui. E aí gostaria que você comentasse se você gostou desse novo formato, se você prefere a aula só com lousa, ou se você prefere a aula só com slides, ou se você prefere essas aulas aqui que vocês viram, essa e as duas passadas, que a gente mistura slide e lousa para você que vai passar em concurso público, você que é guerreiro, está dando um passo a cada dia e chegando mais perto da sua aprovação. Beleza? É isso aí, bons estudos a todos, grande abraço, até mais, tchau, tchau.